Paz do Senhor, meus queridos irmãos, hoje é o dia 75 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias e hoje vamos falar sobre a segunda epístola de Paulo a Timóteo. No capítulo 1, começamos a entender os problemas desse jovem ministro, Timóteo, ao ler as duas cartas que Paulo escreveu para ele. Timóteo hesita em encarar os assuntos de forma direta e em tomar decisões em relação a eles de acordo com a palavra de Deus. Paulo compartilhou 5 verdades extraordinárias com Timóteo a fim de confortá-lo e ajudá-lo a cumprir sua tarefa. Primeira, o amigo que ora, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Paulo assegura Timóteo de seu amor e de suas orações e das boas recordações que de dia e noite tem dele. Segundo, o dom magnífico, capítulo 1, versículos 6 e 7. Um dos problemas de Timóteo era a covardia, a timidez em enfrentar os problemas e fazer o trabalho de Deus. Provavelmente sua juventude contribuía para isso. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Paulo lembra a Timóteo que este está negligenciando o dom que Deus lhe deu, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, e que precisa avivá-lo, da mesma forma que se abana a brasa para reavivar o fogo que morre. No versículo 7, Paulo refere-se ao Espírito Santo. O Espírito não gera temor em nós, e sim força, amor e moderação, ou seja, disciplina e autocontrole. Terceiro, o chamado santo, capítulo 1, versículo 8 ao 11. Os efésios sabiam que Timóteo era amigo e colaborador de Paulo, mas agora o apóstolo era um prisioneiro romano. Paulo admoesta: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quando os cristãos sofrem, o fazem com Cristo. O mesmo poder que nos salva nos fortalece para a batalha. Paulo enfatiza que nosso chamado se deve à graça do Senhor. Nós não merecemos ser salvos. Não temos o direito de desistir ou de reclamar se Deus permite que soframos depois de nos dar uma salvação tão maravilhosa. Paulo adverte que Deus tem um propósito em mente e que devemos permitir que ele realize seu propósito. Quarto, o Salvador fiel, capítulo 1, versículo 12 ao 14. É encorajador saber que Cristo é fiel e capaz de guardar os seus. Paulo não espera nem pensa que sabe, que ele tem convicção e afirma: sei em quem tenho crido. O versículo 12 dá margem a 2 interpretações e talvez Paulo quisesse abranger as duas. Paulo diz que sabe que pode confiar em Cristo para guardar a ele e a sua alma, mas também diz que sabe que Cristo o capacitará a permanecer no que ele designou para Paulo. Quinto, o exemplo piedoso, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Todos os que estão na Ásia abandonaram Paulo. Os 2 homens dos quais cita os nomes deviam ser membros da igreja efésia, e Timóteo devia convencê-los pessoalmente. Todavia, houve um, Onesíforo, que permaneceu fiel. Onesíforo foi a Roma, procurou Paulo e serviu-o sem temor ou sem qualquer tipo de vergonha. Nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo fala sobre isso no versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo lembrou Timóteo de seu chamado pastoral. Agora lida com o lado prático da igreja local e das responsabilidades especiais do pastor. Ele apresenta diversas imagens da igreja local e mostra os diversos ministérios que Deus designou para seu povo e para o pastor dele. A igreja local é a família de Deus, capítulo 2, versículo 1, o tesouro de Deus, versículo 2, o exército de Deus, versículo 3 e 4, a equipe de Deus, versículo 5, o jardim de Deus, versículos 6 e 7, o corpo de Cristo na terra, versículo 8 até o 13,
a escola de Deus, versículo 14 até o 18, e a casa de Deus, versículo 19 até o 26. 2 Timóteo, capítulo 3. Agora Paulo olha para o futuro e com os olhos de profeta conta-nos o que esperar. Nesse capítulo ele apresenta seu apelo profético a Timóteo e as obrigações desse cidadão chamado Timóteo à luz do futuro da igreja. Primeiro, explicação do futuro, capítulo 3, versículo 1 até o 9. Na verdade, os últimos dias começaram com a vinda e o ministério de Cristo na terra. Contudo, o Novo Testamento indica que a expressão últimos dias se refere especialmente ao estado da igreja antes da vinda de Cristo. Serão tempos difíceis. O egoísmo será a marca dos últimos dias. Esse egoísmo trará a avareza e a jactância. A afeição verdadeira quase não existirá mais, e prevalecerá a afeição fingida. Sem domínio de si significa sem moderação. Cruel quer dizer selvagem. E, sem dúvida, o homem de hoje, o homem moderno, tem tido condutas de selvageria. Os versículos 5 a 8 indicam que nos últimos dias haverá abundância de religiões. Todavia, serão apenas imitações com aparência de piedade, sem o poder transformador de vida de Deus. Segundo, exemplo do passado, capítulo 3, versículo 10 a 13. Se Janes e Jambres eram ministros da obra de Satanás, então Paulo é o nosso melhor exemplo de um trabalhador do Senhor. Terceiro, exortação para o presente, capítulo 3, versículo 14 até o 17. O que os cristãos devem fazer se esses sedutores satânicos continuarem a agir? Permanecerem fiéis à palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4. Esse capítulo apresenta a mensagem final desse inspirado apóstolo. Paulo foi martirizado por causa de Cristo logo depois de ditar essas palavras. Assim, não é de admirar que esse capítulo tenha um apelo pessoal intenso para que Timóteo seja fiel ao Senhor e ao seu amado Paulo. Todos os cristãos deveriam prestar atenção às 4 ordens ou admoestações registradas nesse capítulo. Prega a palavra, versículo 1 até o 4. Cumpre cabalmente o teu ministério, versículo 5 até o 8. Procura vir ter comigo depressa, versículo 9 ao 18. Saúda meus amigos em Cristo, versículo 19 até o 22. Paulo encerra seus escritos no Novo Testamento com as palavras: a graça seja convosco. A palavra graça foi crucial no ministério de Paulo. Que a graça também seja crucial, essencial em nossa vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.